Graças e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Eu vim aqui para falar um pouco da história de Naamã, que está escrito em 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Ele é homem de Deus, valoroso, mas porém tinha uma doença que se chamava lepra. Saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, Oxalá, que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Aqui fala do profeta Eliseu, que futuramente ele seria a boca de Deus para a cura de Naamã, da sua lepra. Quero falar nesta tarde sobre o milagre que aconteceu na vida dele, na vida de Naamã, o leproso general importante do rei da Síria. Era um importante general do rei da Síria, porém leproso, muito doente. Antigamente essa lepra não tinha cura, não tinha cura. Hoje em dia já tem métodos diagnósticos para essa doença. Este milagre teria sido impossível sem um testemunho valoroso de uma moça que seria a esposa do general. Uma moça que viu esse testemunho, viu falar que o general era muito doente dessa lepra. E ela conhecia Eliseu, o profeta Eliseu, que ele era da cidade de... Como que é o nome? Samaria. Ele estava em Samaria. Este relato bíblico é uma das histórias mais pregadas que tem feito em muitas pessoas entender a sua necessidade de obedecer a palavra de Deus. Essa história de Naamã, ela é muito pregada em templos religiosos, templos que falam da Bíblia, que falam da palavra de Deus. É um exemplo essa história de Naamã, é exemplo para muitos. É igual a história do filho prodígio que está no Novo Testamento. E essa do Naamã é do Antigo Testamento. Em cada testamento, no Novo e no Antigo, tem uma história edificante, uma história que transforma vidas. Ele era tudo isso, general, poderoso, mas porém era leproso. Ao alcance dele estava quase tudo que qualquer homem nesta vida desejava. No alcance de Naamã era tudo disponível para ele. Ele tinha tudo. Tudo que um homem nessa terra deseja, ele tinha. Porém era leproso. Ele era general do exército. Ele tinha uma autoestima. Era bom homem e valoroso. De prestígio e famoso. Ele era famoso na época lá. Mas algo na vida dele estava mal, muito mal. Tinha tudo, mas tinha algo mal na sua vida. Este problema estragava tudo para ele, estragava.
estragava tudo na sua vida. A lepra, ser leproso, ser doente. É possível que o homem hoje em dia chegue a alcançar qual mesmo a Naamã? É possível. É possível que o homem hoje chegue a alcançar como Naamã. É possível. É possível alcançar o prestígio, a fama, as riquezas, etc. Mas se alcançar tudo isso e lhe faltar uma experiência pessoal com Deus, em realidade, não alcançou nada, é? Texto lindo. É possível ter mulheres, ter carro, ter dinheiro, ter tudo. É possível sim. Mas se não tiver Deus, tudo desanda. É como se não tivesse alcançado nada. Nada, 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 nada. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundície. O que mais faz falta ao ser humano é obedecer à voz de Deus, que chama o coração humano, lhe convidando a uma relação pessoal com Jesus Cristo. O que faz mais falta a presença de Deus no coração do ser humano. O homem é perverso. O homem, quando está no mundão, não quer saber de Deus. Não quer. Ele acha que isso dali, o dinheiro já é o Deus dele. A mulherada, a prostituição, o alcoolismo, o vício. Ali é o Deus deles. Esquece do nosso Deus de Jacó. Nosso Deus de Abraão, ele esquece. Ele acha que ali tá abafando, ali é tudo para eles. Mas não é assim que funciona. Ali é um tempo passageiro. Passa rápido. Muito rápido. Depois vem um arrependimento. Ainda há arrependimento aqueles que vão buscar o Senhor de verdade. Tem arrependimento. Tem um começo. Tem uma nova vida. Deus permitiu. Não, o versículo 2 e 3 diz: E de Síria tinha saído bandas armadas e tinha levado cativa da terra de Israel a uma moça, a qual servia a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: Se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele sanaria a sua lepra. Que lindo! A empregada da mulher de Naamã vê a situação daquele general e fala para sua patroa: se rogar-nos ao profeta que está em Samaria, ele sanaria de sua lepra, ele curaria sua lepra, mas não ele, o profeta, mas sim Deus. Sim, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que julga, Deus que perdoa. Sim, Deus, tudo é Deus. Apenas ele tem instrumentos na terra que é usado por ele. Na questão aqui dessa história, Eliseu. Deus permitiu que esta moça fosse levada em cativo e que fora posta em casa do leproso para que lhe dar mensagem de salvação. Essa mulher estava ali na casa dele, não era à toa, não era à toa. Deus permitiu que ela fosse uma serva da mulher de Naamã para que levasse a salvação para Naamã através dela. Indubitavelmente ela foi instruída por pais temerosos sob o conhecimento do Deus poderoso. Ela foi ensinada por pais que temiam a Deus, que amava a Deus, que buscava a Deus.
Por isso ela tinha esse conhecimento de levar Naamã a Samaria, que lá tinha um homem de Deus que poderia dar cura para ele através de Deus, através desse Eliseu, desse profeta. Naamã encontraria cura através dele, mas graças a ela, que sempre ouviu seus pais, que temia Deus, o Deus poderoso, o Deus altíssimo. Há outros 2 servos que lhe dão uma boa mensagem a este homem necessitado, o mensageiro do profeta, os mesmos criados de Naamã. O importante não era os mensageiros, o importante não era os mensageiros do profeta, o importante era a mensagem, o importante era a mensagem que eles levavam. Isso que era importante, compreende? Só sei que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Naamã disse ao rei o que esta moça havia dito. Naamã disse ao rei. O rei da Síria mandou carta ao rei de Israel dizendo que o portador da mesma era um homem de muito valor e que o sararia de sua lepra. O rei de Israel sentiu incapaz, pois ele não era o que deveria ter dirigido a Naamã. Para receber a cura de sua lepra, era necessário ir ao rio Jordão e mergulhar-se completamente 7 vezes. Às vezes a gente está com um milagre na mão, com a bênção na mão, mas o orgulho não deixa a gente fazer a vontade de Deus, com medo de alguém falar, é o crentinho, o religioso, o santinho. Às vezes a bênção vai embora devido a gente ter vergonha de expressar nossa fé em Deus de verdade ao público. Igual Naamã, para ele ser curado, era um remédio simples, eficaz. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes por completo. No verso 11 diz, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis aqui eu, dizia para meu, sairá ele logo. As palavras eu e meu são palavras egocêntricas. Eu e meu são palavras egocêntricas. Antes que Deus faça um milagre grande no homem, as palavras eu e meu devem ser conquistadas. Antes do milagre chegar, você tem que dizer, eu vou, eu aceito. Esse é o meu Deus. Compreende? Meu Deus que me cura, meu Deus que me liberta. Compreende? Temos que dar um passo à frente. O milagre não vem de bandeja. Não vem de bandeja, assim. Faça um milagre grande no homem, a palavra eu e meu deve ser conquistada. No verso 2, abanar, no verso 12 quer dizer, no capítulo 5 de 2 Reis ainda, Abaná e Farfar, rio de Damasco, não são os melhores que todas as águas de Israel. Isso é Naamã perguntando. Baná e Farfar, rios de Damasco, não são os melhores de todas as águas de Israel? Se me levar neles, não serei também limpo? As perguntas. Homem de pouca fé. E se voltou e se zangou e foi zangado.
compreende? Ele não estava preocupado com sua doença a ser curada. Ele estava preocupado em banhar naquela água suja do Rio Jordão, aquela água barrenta. Ele queria escolher o rio para banhar, que era águas limpas. Um dos melhores rios era Baná e Farfá, águas limpas. Queria banhar nesses rios, mas queria receber o milagre desses rios. E não é assim. É como Deus quer, não é como nós queremos. Não é o nosso querer, é como o querer dele. Só Deus sabe de todas as coisas, só Deus sabe. É muito extraordinário nosso Deus, é muito extraordinário. Naamã poderia ter lavado em qualquer rio, mas não sararia a sua enfermidade. Não, claro que não. Como que vai sarar a enfermidade? Era do jeito dele. Ah, eu quero banhar naquele rio. Ah, eu quero beber daquela água. Mas não é assim, é conforme a palavra. É conforme a vontade de Deus, compreende? O Naamã queria águas claras e abundantes, mas Deus queria águas turvas do Jordão. Olha que lindo, cara. Deus queria águas turvas do Jordão. Tá com preconceito com a água? Quer água limpa ou quer ficar doente? Quer água suja ou quer ficar curado? Águas sujas, doença passa, doença vai embora, milagre chega. Naamã estava confundindo com a simplicidade do remédio apresentado pelo profeta. Ele achou muito simples o remédio, muito simples. Segundo ele, faria algo que estivesse ao seu alcance, mas não se lavaria em água suja. Ele queria qualquer outra coisa, mas não queria banhar naquela água suja, se mergulhar. Como o povo é. O povo de hoje em dia é assim, só quer um milagre, só quer um milagre. Mas não faz um esforço de nada para ter um milagre. Não faz. Espera o milagre de bandeja, as bênçãos de bandeja. Mas não tem um esforço, não procura Deus de todo o coração. Compreende que hoje em dia é assim. Muitos quer casa, quer carro, quer um casamento. Mas não procura Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o criador de todas as coisas, que é o poderoso, que é o Altíssimo. Ninguém procura. Só quer bênçãos. Mas não é assim. Do jeito que a gente quer, do jeito que Ele quer. Ele que manda, Ele que é o dono. No verso 13. Mas seus criados lhe aproximaram e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te mandasse alguma grande coisa, não faria? Quando mais te dizendo, te lave e será limpo. Verso 14. Então descendeu e se mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus. Olha que lindo. E sua carne se voltou como a carne de um menino e ficou limpo. Olha, coisa linda. Obedeceu. Ele ouviu a palavra do varão de Deus, Eliseu, homem de Deus, homem obediente. Desceu, entrou no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes. A palavra diz, ele saiu limpo como um menino, como uma pele de um menino. Olha que lindo. Que lindo, cara, essa palavra. Que perfeita.
poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Que a pele deste general tenha ficado como a pele de um menino. Que lindo, cara. Significa não só limpeza física, mas também uma remoção interna que trocou totalmente a maneira de pensar e atuar. Tudo na mão. Você vê? Não mudou só fisicamente a sua pele, que era feridenta, cheia de lepra, mas mudou a sua mente, mudou a sua maneira de pensar, através de uma serva de sua mulher. Ela só ouviu falar que estava doente, que ele estava leproso. E ela temia, igual seus pais, temia Deus. E ela conhecia Eliseu, o profeta, o homem de Deus, o varão de Deus. Compreende? No verso 15 diz: Ei aqui agora, conheço que não há Deus em toda a terra, a não ser no Israel. Rogo-te que receba algum presente de seu servo. Que é Naamã agradecendo a Deus, falando que Deus é Deus de Israel, o único Deus. É lindo tudo isso. Que Deus nos quer usar para ser ponto de encontro entre Deus e o homem. Recordem que foi o testemunho de uma jovem que o ajudou este homem a encontrar a solução do seu problema. Compreende? Através da serva da mulher de Naamã. Deus usa pessoas que a gente nem imagina. Deus usa. Isso indica que não importa a idade, nem a obra, nem a boa preparação, a não ser o desejo sinceramente e sinceridade de querer ser usado pelo Senhor. Não importa a idade, o caráter não. Não importa a idade, não importa a cor, a raça. O que importa é se entregar sinceramente de coração para Deus e ser boca de Deus e ouvir quem é boca de Deus, quem é servo de Deus. Não importa, não precisa idade, faculdade, teologia, não precisa para ser um servo, para ser um homem, uma mulher de Deus, compreende? Muitos estão assim, esperando um milagre em casa, deitado, Netflix, novela, mas não vai numa igreja buscar a presença do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, compreende? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Percebe-se que o leproso Naamã, ele era poderoso, famoso, general, tinha tudo. O desejo de todos os homens era ter o que ele tinha, ser como ele era. Mas algo mal tinha nele, a lepra. A lepra, compreende? Mas Deus transforma, Deus usa pessoas para te curar, para te mostrar o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que essa palavra toque no teu coração, que possamos ser uma nova criatura, que possamos ter um Deus na nossa vida, que possamos ser como Jesus foi, fazer o que ele fez, ser santo, não ter os seus poderes magníficos, que era extraordinário, que nem fala no livro de João, capítulo 21, se não me engano, versículo 25. Ele fala que todos os papéis do mundo, que fosse para escrever os milagres dele, não caberia.
compreende? Porque ele era perfeito, ele era poderoso, compreende? Ele é a ponte do homem para Deus, ele é o caminho para que chegamos ao céu, compreende? Que todos ficam com nosso Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra ter tocado no meu coração, para que possamos ser boca do Senhor, como foi Eliseu, um varão de Deus para curar Naamã. E agradeço, Pai, porque tem muita gente, pessoas como a serva da mulher de Naamã, que ouça o testemunho e acha a cura através do Senhor, Deus. Que nem ela ouviu o testemunho da doença de Naamã e sabia da cura que Eliseu era o homem de Deus que poderia, através dele, Deus curar ele. E foi assim feita a tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Fiquem em paz a todos. Que o Senhor Jesus lhe abençoe abundantemente. Amém.